As conselheiras tutelares Lígia e Cíntia, com apenas 5 meses de trabalho, estão preocupadas com a prostituição infantil verificada em Guaxupé. Faz parte da nossa realidade e já existe muito a prostituição infantil. As crianças estão envolvidas e são levadas aí por adultos. Nós não constatamos nenhuma casa noturna que esteja cometendo esse crime, não. Normalmente a prostituição é mais na rua e é ligado à dependência química também. O crack, na maioria das vezes, é o vilão da história. Quando entra na droga, gente, principalmente essa droga atual, que é o crack hoje em dia, elas não têm saída, entendeu? Acaba indo para o lado da prostituição em troca de droga. Normalmente esses são os fatos, é para isso, é por isso que elas se prostituem. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social de Guaxupé, é difícil apontar culpados pela prostituição infantil, mas a própria parcela da sociedade que paga para ter relações sexuais com menores é responsável por este problema. Quem é que prostitui essas crianças? São as pessoas, né? Então, quer dizer, se as pessoas deixassem, né, de não, como fala, de usar das meninas, nós não teríamos prostituição infantil. São meninas que, às vezes, muitas vezes, em função, né, de um vício, ela quer se prostituir para comprar a droga. Ainda segundo as conselheiras, o menor cai no mundo das drogas por falta de estrutura familiar. A criança vem de um meio difícil, ela vem de uma miséria, uma miséria de educação, uma miséria de conhecimento, uma falta de estrutura familiar. E a conselheira destaca ainda que, além da prostituição, existe o abuso sexual, e isso algumas vezes acontece no âmbito familiar. O abuso normalmente acontece dentro de casa. Na maioria das vezes são os próprios familiares que abusam dessas crianças. A prostituição da que a gente fala normalmente é na rua. As meninas de 12, até a gente tem casos às vezes de menina de 9 anos que ela convive num meio onde a sexualidade é muito comum para ela, assim, ela fala e age coisas que para ela é comum, é como se ela fosse um adulto falando e agindo, que ela tem essa convivência. Isso é um fato que chocou muito a gente, né? Porque 9 anos, não era nem para saber direito o que é isso. A população normalmente cobra as autoridades, mas é preciso unir esforços para proteger as crianças e os adolescentes, e o mais importante é denunciar. Nós vamos à frente, a gente vê através da denúncia da população. Mas a responsabilidade é de nós todos. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar em cadeia, sabe? O poder público tem a sua responsabilidade, mas a sociedade civil também tem a sua responsabilidade. A promotoria, o juiz, a delegacia, todo mundo tem a sua responsabilidade. E nós temos que ser um alerta para a gente poder agir em proteção à criança e ao adolescente. A gente, por omissão, né, é mais fácil a gente ser omisso e ficar colocando o dever sobre o outro. E não é assim. O Conselho Tutelar não dá conta, gente, porque hoje são tantos problemas, né, em relação à criança e adolescente, principalmente em relação à dependência química, que eles não têm outro tempo para estar fazendo também trabalhar na prevenção. Não é a função do Conselho trabalhar na prevenção. Dependência química aqui em Guaxupé com adolescente é uma questão gravíssima, entendeu? Então não adianta depois que o barco entornou vir cobrar do Conselho, que o Conselho tem que internar, o Conselho tem que se virar, tomar conta, que não é assim. Então assim, eu peço um apelo para a população olhar mais para isso, as famílias olhar mais para isso, tentar constatar isso mais no começo, porque depois não adianta.